Eu vou conversar agora com a doutora Fernanda Chaveiro da Silva. Ela é advogada, mestre em agronegócio pela UFG, especialista em direito empresarial, professora universitária e doutoranda em agronegócio, também pela UFG. E nós vamos falar sobre um tema interessante. Nós vamos falar sobre dever de indenizar na agropecuária. Doutora Fernanda, bom dia. Bom dia, Antônio. Tudo bem? Tudo ótimo. Pois é. Problema de indenização, principalmente no setor agropecuário, é meio complicado, né? É muito diferente do urbano ou não tem nada a ver? Não, não é diferente. Na verdade, é porque as pessoas, aqueles que ficaram prejudicados, eles não correm atrás dos seus direitos. Eles não correm atrás... Em propriedades rurais. E sim, na maioria das vezes, eles deixam passar o caso e aí fica sem resolver. Fica por isso mesmo? Sim, e acaba que não recebe a indenização, o dano ele não é reparado. Agora, deixa eu perguntar uma coisa para a senhora. A partir de qual momento se dá o dever de indenizar? De acordo com o Código Civil, aquela pessoa que causar um prejuízo a outra, um dano a outra pessoa, e isso se dá por um ato ilícito, ela tem o dever de reparar essa pessoa. Em se tratando da agropecuária, isso pode se dar a qualquer momento, seja dentro da porteira, fora da porteira. Então, por exemplo, se um produtor ele achar que teve algum prejuízo, ou se um trabalhador também achar que teve algum prejuízo, algum dano lesado, seja um dano moral ou até mesmo um dano material, ou seja, aquele dano que envolve um valor, ele pode pedir a reparação desse dano, que se dará por meio da indenização. Agora, é bom a gente deixar claro que a atividade rural, ela é bem diferente da atividade urbana. São horários, dias de trabalho, enfim, é meio diferente. Pode ser legalmente na lei, mas na atividade em si, a rural requer A atividade um pouco... rural ela possui algumas peculiaridades, mas mesmo assim existem leis para poder amparar todo o setor. Agora, o que caracteriza, por exemplo, um ato ilícito? Um ato ilícito, de forma assim, bem ampla, é toda conduta antijurídica, ou seja, aquela conduta humana que vai contra o direito, que vai contra a lei. E essa antijuridicidade, ela é baseada nos valores da sociedade, nos princípios, nos costumes que aquela própria sociedade coloca ali. A senhora poderia, por exemplo, dar alguns exemplos? Então, um ato ilícito, por exemplo, seria matar, roubar, tudo isso é caracterizado o quê? Como um ato a modo grosso, né? Seria considerado como um ato ilícito, um ato que vai contra a lei. Por exemplo, eu posso, um ato ilícito, nós sabemos aí que tem muita gente que pega um trator numa propriedade rural e dá cada ralada no equipamento, às vezes sem o patrão ver, né? Sim, algo que é muito comum, por exemplo, no contrato de arrendamento rural. Eu cedo a minha propriedade, alugo ela para uma determinada pessoa e aí essa pessoa destrói toda a minha propriedade, deixa ali secar as nascentes, pratica atos que vão contra o que o Código Florestal, com que as regras relativas ao direito ambiental colocam as diretrizes. E, por exemplo, quais seriam as formas, por exemplo, de pleitear uma indenização? Existem duas formas de pleitear essa indenização, a reparação desse dano. Hoje, nós, advogados, nós andamos colocando bastante em evidência a questão do acordo extrajudicial. Ou seja, as duas partes, elas sentam e tentam resolver aquele fato, aquela conduta, de forma que fique melhor para ambos. Ou também, caso não possa ser resolvido dessa forma, é interessante que a pessoa acione o Estado, entre com o processo na Justiça e aí espere o processo correr, tramitar durante até anos. Lembrando que o acordo é de forma mais rápida, mais célere e também é menos oneroso. Então, é mais recomendado. Mas a indenização pode partir tanto do lado do dono da propriedade rural quanto do empregado. Pode ser tanto daqui para lá quanto de lá para cá. Sim, pode ser de qualquer parte. O que se sentir lesado? Sim, o que se sentir lesado, aquele que tiver um prejuízo, ele pode
pedir essa reparação do dano, pode pedir essa indenização. Agora, por isso que é bom ter papel assinado, né? Contrato, tudo certinho. Às vezes nem mesmo contrato, algo que é muito comum, por exemplo, às vezes a gente compra um leite, até mesmo na minha casa, na minha residência, já aconteceu várias vezes. Eu compro um leite e aí, na hora de ferver o leite talha. O que a gente faz? Pega e joga fora, nem vai lá no supermercado reclamar. Então, o interessante é o quê? Pegar, ir até o supermercado e falar, olha, o leite foi armazenado da maneira correta, está dentro do prazo de validade, porém ele está talhado, não presta mais. Pode servir como... Serve. Aí, no caso, tem que ser feito a restituição do dinheiro. Tá certo. Bom, eu conversei com a doutora Fernanda Chaveiro da Silva, ela é advogada, e nós falamos de um tema interessante, nós falamos sobre indenização. Doutora Fernanda, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, Antônio. E até o próximo programa. Até o próximo. Obrigado. Obrigada. E o programa de hoje chegou ao fim, e eu termino com a seguinte mensagem. Por mais humilde que seja, um bom trabalho inspira uma sensação de vitória. E hoje ficamos por aqui. Um grande abraço a você e até o próximo programa.